Oi, eu sou Daniele Irineu. Olá, eu sou Elaine Brito. Olá, eu sou Ana Paula Mafra. Olá, eu sou Ivan Fercois. E está começando o Dando Close Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o Dando Close Podcast, estreando hoje. Sou Elaine Brito. Eu sou Daniele Irineu. E nossa primeira entrevistada de hoje, desde já agradecemos o convite, é a doutora Diana Thaissa. Diana Thaissa é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fez residência médica em Cirurgia Geral pelo Hospital Universitário Onofre Lopes, residência médica em Mastologia pela Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, e ela é especialista em mastologia pela Associação Médica Brasileira, AMB, e também pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Ou seja, Dani Irineu, a doutora Diana tem muito a contribuir com a gente hoje, não é? Isso mesmo, Elaine. Seja muito bem-vinda, doutora Diana. É um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, espero que seja bem engrandecedor nosso bate-papo. Com certeza vai ser. E antes da gente dar início à nossa entrevista, né, com algumas das nossas perguntas, eu quero só sintonizar um pouco os nossos ouvintes mais sobre o nosso tema do episódio de hoje, né, que é o câncer de mama. Só alguns detalhes para todo mundo ficar atento. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não melanoma. O câncer de mama responde atualmente por cerca de 28% dos novos casos de câncer em mulheres, e apesar de não ser tão comum, também acomete em homens, porém de forma rara, representando menos de 1% do total de casos da doença, né? Mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões sul e sudeste do nosso país. Para o ano de 2021, foram estimados cerca de 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. E a nossa produção aqui separou para a gente um ranking, né, a nível Nordeste. A Bahia ela ocupa o primeiro lugar com 3.460 casos e o Rio Grande do Norte com 1.130 casos. Bastante, né, Elaine? Doutora Diana? Isso, bastante. É uma quantidade bem relevante. E para abrir o nosso tema de hoje, vamos começar agora com as perguntas. E, doutora Diana, eu gostaria de saber, primeiramente, de que forma as mulheres podem perceber os sintomas da doença. Perfeito. Saiu aqui. O câncer de mama é um câncer que a gente não consegue prevenir completamente. Então, essas orientações de autoexame e de autoconhecimento é extremamente importante, porque existem alguns sinais e sintomas de alarme, que a gente chama, que são justamente uma vermelhidão na pele, um abaulamento, um nódulo palpável, uma secreção sanguinolenta que sai pelo bico, um ferimento que não cicatriza, uma retração de pele. Então, o mais importante é perceber como é o normal da sua mama. Então, se conhecer. E qualquer alteração que porventura venha a aparecer, detectar, diagnosticar precocemente e procurar o especialista. Certo. Doutora, além da gente estar sempre atento ao nosso corpo, né, é recomendado que as mulheres e também os homens, eles façam um exame de rotina de quanto em quanto tempo? Os homens, não existe um programa de rastreio para câncer de mama. Como você bem falou, a incidência é mais baixa, é 1 a cada 100, né, então é 1% dos casos. O rastreio para o homem é mais o câncer de próstata, que inclusive a gente está nesse novembro azul agora. Mas os homens é a questão só do autoexame mesmo, do autoconhecimento. E qualquer alteração, um carocinho, ou um aumento do volume mamário, ou retração, aí procurar sim o especialista. Normalmente os homens eles ficam mais receosos a estar procurando ajuda. Eles têm um diagnóstico mais tardio, justamente por ter tanto a vergonha como também não ter o hábito de estar sempre atento à mama. A mulher tem mais o cuidado com a mama do que o homem. Existe a ignorância de achar que não pode ser acometido, né, pela doença. Isso. E eles acabam protelando, né, algo que poderia ser resolvido, né? Geralmente, quando eles procuram, já está numa situação bem avançada.
Exatamente. Doutora Diana, e no caso nas mamografias de rastreamento, quem deve fazer essas mamografias? A indicação de mamografia de rastreio é um pouco divergente, né, as indicações pelo Ministério da Saúde e as indicações pela Sociedade Brasileira de Mastologia. O Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos, podendo ser até bianualmente. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia, por diversos estudos, a gente tende a indicar a partir dos 40 anos anualmente, levando em consideração o aumento do índice de câncer em pacientes mais jovens. Então, cerca de 30% dos casos de câncer são diagnosticados em pacientes com menos de 49 anos. Então, se a gente não incluir essas pacientes no programa de rastreio, a gente vai estar excluindo essas pacientes de terem um diagnóstico precoce. Então, a gente recomenda, sim, o início da realização de mamografia, que é o único exame que foi mostrado, através de estudos, uma redução de mortalidade. Então, a mamografia é feita a partir dos 40 anos. Interessante. E com respeito ao teste genético, primeiramente, o que é o teste genético e ele é comum aqui no Brasil? Sim, o teste genético deu um boom, né, depois ali do caso de Angelina Jolie, que ele é bem comentado até recentemente por diversos pacientes em consultórios chegam já questionando. Então, o câncer de mama, ele é, a maioria, esporádico, que a gente chama. Cerca de 85% dos casos não tem história na família, não é de causa genética. Então, só 5 a 10%, podendo chegar até 15%, são de causa genética, a minoria. Então, a maioria das pacientes chegam com diagnóstico de câncer e não tem nenhuma história na família, é o primeiro caso da família. Então, aquela frase clichê, né? Se eu tenho câncer na família, eu vou ter câncer? Não necessariamente. Do mesmo jeito, o inverso é verdadeiro. Se eu não tenho um caso, sim, eu ainda posso ter câncer. Certo? Então, o teste genético é possível, a gente faz aqui, é enviado material para os Estados Unidos, ficou cada vez mais acessível. Então, um painel ampliado que a gente pede para os pacientes hoje em dia está em torno de R$ 1.700, e que pode ser feito por laboratórios divididos, né, em diversas parcelas. Então, atualmente é de fácil acesso, os planos de saúde cobrem para determinadas indicações, né? Então, são situações bem pontuais que a gente tenta estar solicitando para determinados pacientes com diagnóstico de câncer. Doutora Diana, e o Sistema Único de Saúde, ele oferece esse teste ou não? Não. Atualmente, a gente não tem esse teste pelo Sistema Único de Saúde. A gente teve um período que fazia pelo SUS, mas através de estudos. Então, quando a gente tem algum estudo em andamento que inclui esse tipo de paciente, que necessita ser feito o teste genético, o estudo paga esse exame para paciente. Então, até cerca de uns 2 a 3 anos atrás, a gente tinha diversos estudos que as pacientes conseguiam fazer esse teste pelo SUS, né, através dos estudos, mas atualmente a gente está sem estudo em andamento. Entendi. Agora, uma dúvida em relação ao processo de retirada da mama. Essa retirada da mama, ela sempre vai ser indicada pelo médico ou, dependendo do caso, o paciente ele pode decidir pela retirada ou não após ele receber o diagnóstico? A gente já passou de 100 anos, né? Um marco que foi onde foi realizada a primeira mastectomia, a radical, no diagnóstico do câncer, que antigamente todo câncer era indicação de mastectomia, mas o avanço da medicina e os estudos do câncer de mama mostrou que, quando diagnosticado precocemente os tumores pequenos, a gente pode estar fazendo a cirurgia de quadrantectomia, que é retirada apenas de um setor da mama, seguido da radioterapia. Alguns estudos já mostraram que essas pacientes que retiraram apenas um pedacinho da mama, seguido da radioterapia, tiveram até uma sobrevida melhor do que as que foram submetidas à mastectomia. Então, hoje, a gente tem segurança em estar realizando essas cirurgias que a gente chama de mais conservadoras nessas pacientes, com melhor resultado estético e com segurança oncológica. Então, não necessariamente o diagnóstico do câncer significa
a submissão à mastectomia. E a gente sempre tenta explicar para a paciente dados, mostrar estudos, para que fique claro para ela que não é necessário a realização da mastectomia, e a gente tenta convencê-la realmente de não fazer a mastectomia. Existem situações bem particulares que a mastectomia é bem indicada, e a gente não hesita em estar fazendo nessas pacientes, como pacientes mutação, no caso de Angelina Jolie, entre outras situações. Entendi. Envolve também um pouco muito assim, da questão estética, né? Muitas mulheres se preocupam muito de ter que tirar totalmente a mama, né? Eu conheço alguns casos que, em alguns, foi somente o quadrante, e outro não, foi a retirada total do seio, e isso mexe muito com a estima da mulher, né? E a gente sabe que cada vez mulheres mais novas estão procurando, e eu queria saber que, se no caso de pacientes com menos de 40 anos que vão até o seu consultório, está tendo muitos casos de câncer de mama nessa faixa etária, com menos de 40 anos, e assim, tem mais ou menos uma estimativa de quanto em porcentagem a nível local que estão aparecendo esses casos, que você poderia contar? A gente não tem um dado tão fidedigno mais recente, mas a última vez que foi levantado isso na Liga, a gente mostrou um dado um pouquinho maior do que os dados americanos. Então, lá nos Estados Unidos, está uma média de mais ou menos uns 7% em pacientes mais jovens, com menos de 40 anos. Né? Aqui a gente encontrou uma incidência de 11%, praticamente assim, pode dizer um pouco pertinho já do dobro. O que a gente vê na literatura, que nos últimos 25 anos houve um aumento de 50% dos cânceres em pacientes mais jovens. E que isso pode estar correlacionado mais ao estilo de vida da mulher moderna, né? Então, as mulheres estão engajadas mais na questão do trabalho, estão tendo filhos mais tardiamente, ou não optando por não ter filhos, não estão amamentando muito pouco, os hábitos de vida em relação à bebida alcoólica, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Então, tudo isso são fatores que, conjuntamente, aumentam o risco do desenvolvimento de câncer de mama, e a gente acredita, sim, que esses fatores estão relacionados a esse aumento de incidência. Entendi. Doutora Diana, aí você citou por mais de uma vez a atriz Angelina Jolie, inclusive a gente colocou aqui dentro da nossa entrevista um ponto falando justamente sobre esse caso que aconteceu com ela, né? A gente vai só contextualizar aqui para quem está ouvindo, que a atriz americana Angelina Jolie, ela decidiu retirar as mamas de forma precoce para prevenir o câncer de mama. Ela realizou um exame de mapeamento genético e nele foi detectado um gene falho, um gene BRCA1, que está ligado ao desenvolvimento de câncer de mama e de ovário e representa um risco cumulativo. O procedimento realizado por ela reduziu em 95% o risco de câncer, ou seja, ele não reduziu totalmente, não excluiu totalmente o risco. O fator genético, ele aparece entre 5% e 10% dos casos de câncer de mama, porém, 80% das vezes ele é esporádico e questões como obesidade e tabagismo podem sim aumentar os riscos. Já a prótese de silicone, ela não está ligada ao aumento no risco, porém ela pode mascarar o tumor. Então, assim, baseado nessa curiosidade que a gente trouxe para cá, eu gostaria de lhe perguntar